Olá, me chamo Wendel e daremos continuidade ao curso de JavaScript, o básico. Na aula de hoje falaremos sobre operadores. O que veremos? Veremos o que é um operador e os tipos de operadores. Suas características. Um operador é um símbolo matemático que pode atuar em dois valores ou variáveis e produzir um resultado. É a forma mais corriqueira em uma linguagem para manipulação de dados. JavaScript nos possibilita usar as 4 operações básicas, uma operação de modo e mais um tratamento de junção de string. Veremos os exemplos a seguir. Adição ou concatenação, que é o símbolo de mais. É usado para somar 2 ou mais números e também concatenar, juntar duas strings. Um exemplo de adição. Vamos ao nosso editor. Primeiro, declaramos a variável, definir que ela é tipo soma e vai receber uma soma simples, 10 mais 5. E agora, mostraremos na tela. Salvar, atualizar. E aqui está, exatamente o valor que a gente somou. É algo básico e simples. A concatenação, ela funciona de maneira similar, só que ela, no caso, soma strings. Vamos fazer aqui um exemplo já utilizando isso aqui. Tá, nome. Vamos definir aqui. Vamos criar outra variável. Nome 2 igual mais. Agora a gente tem que criar uma terceira variável, no caso que vai receber a soma das duas strings, dos dois nomes. Nome total, tanto faz. Vai receber nome mais nome 2. Tirar daqui, né? Nome total. Salvar, atualizar. E aqui está. Ele soma as duas strings, né, e une uma só variável, nome total 1. A gente viu aqui o exemplo, né? Viu um exemplo de adição, 5 mais 5, a gente fez 10 mais 5, e a concatenação. Aqui nesse exemplo do slide ele dá aqui um concatena no final aqui, ó, um endereço, né? Um URL aqui, endereço de um site, né? Mas seguindo a mesma lógica. E aí a gente chega à subtração, multiplicação e divisão, né? Esses fazem exatamente o que você espera que eles façam na matemática básica, né? Como a gente viu o exemplo de adição, subtração, multiplicação, é tudo a mesma coisa, né? Tudo tem a mesma ideia, só que com funções diferentes, né? Na subtração, vamos voltar lá no nosso editor. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Ele segue a mesma ideia da adição, não é isso? Você vai usar aqui definir uma nova variável e ao invés de usar o operador de adição, uso de subtração. Vou testar aqui. Exatamente isso. 10 menos 5, logicamente é 5, não é? São exemplos básicos, né? Mas é bom sempre praticar e fazer os testes para ver se realmente está tudo ok. Na multiplicação da mesma forma, se no exemplo que a gente fez com adição e subtração,
você só vai alterar, no caso, o operador e ele vai multiplicar. Na divisão, da mesma forma, você usa uma barra e aí você encontra, né, a divisão do número qual você queira, né, trabalhar. Um outro operador muito importante é o módulo ou o resto. Ele calcula o resto da divisão quando um inteiro é dividido por outro. Sua sintaxe é resto, isso aqui é muito importante, o resto, o dividendo e o divisor, né? E aqui está um exemplo, ó, aqui embaixo. A gente vai definir a variável chamada resto, e aí a gente tem o dividendo e o divisor. Isso aqui é muito importante. Vamos ao exemplo e vamos mostrar como é que funciona isso. Vamos colocar aqui resto. A gente tem agora, vou colocar 10 e resto, o módulo resto, o módulo 3. Isso. Vamos averiguar qual vai ser a resposta. E 1. Agora 1 por quê? Vamos lá. Aqui o 10 é o nosso dividendo e o 3 é o divisor. Quando a gente executa a divisão de 10 por 3, a gente vai encontrar uma resposta, né? No caso de 3. Só que não é uma divisão exata e vai restar 1 ainda. Então, esse vai ser o nosso resto, né? Ele não vai ser o resultado da divisão, ele vai ser o que sobra da divisão. Vamos usar outro exemplo aqui. Vamos colocar aqui 5, o exemplo que estava lá no slide, 5 por 5. Né? Salvar, atualizar. Veja que nesse exemplo é uma divisão exata, né? E aí ele não tem resto. Como não tem resto, a resposta vai ser 0. O operador de atribuição associa um valor a uma variável, como já visto anteriormente, né? Aí a gente tem um exemplo, isso aqui a gente foi um dos exemplos iniciais que a gente deu no curso, né? Onde a gente define uma variável, aí a gente cria o nome de uma variável e atribui aqui, nesse caso, pode ser um valor numérico ou uma string, como esse exemplo aqui, tá certo? O valor de igual, ele tem esse sentido de atribuição. No caso, ele está atribuindo a string do Willio à minha variável aqui. E eu posso manipular essa variável do jeito que eu quiser, né? Vamos lá. Incremento e decremento. Aqui também são outros operadores muito importantes. E vocês vão ver por quê. O operador de incremento é um operador específico para adicionar uma unidade a uma variável. Você poderia usar um operador de adição para fazê-lo. Da mesma forma, o decremento é um operador específico para retirar uma unidade de uma variável, mas com funcionalidade contrária ao operador de incremento, usando um operador de subtração para ser realizado. Vamos a um exemplo, né? O incremento. Como é que funciona o incremento? Normalmente a gente usa esses incrementos, né? Esses operadores de incremento e decremento em ciclos de repetições, que aí a gente vai querer que essa variável ela receba, à medida que o programa execute, ela receba um novo valor. E é exatamente isso que esses operadores fazem. No caso, vamos a esse exemplo, né, de incremento. Vou colocar aqui do jeito que está aqui mesmo. Ó. Vá 1. E aí eu vou definir que o valor dele vai ser 10. Né? O valor inicial dele vai ser 10. E a gente vai incrementá-lo com o símbolo, né, mais. E a gente vai chamar e mostrar ele na tela. Lá. Vamos testar. E exatamente aqui, ó. Nesse exemplo, se torna muito básico a utilização dele, né? A gente poderia fazer, como o mesmo enunciado diz, a gente poderia fazer simplesmente uma soma, né, com o operador mais, e aí encontrar o mesmo valor. No caso, o 11, né, que é ele incrementa 1 por vez, então vai ser
10 mais 1, que vai ser igual a 11. Mas esse tipo de operador, como eu disse, ele é muito utilizado em ciclos de repetições. Por exemplo, você define, imagine aí você ter que somar 1 a 1, usando um operador de soma simples 100 vezes. Imagina aí como ficaria o seu código. Ficaria muito extenso. Então a ideia do operador é exatamente isso, é fazer através de comandos simples, né? No caso você só define uma vez a atribuição, o incremento, e aí à medida que ele passa por um ciclo, que a gente vai, o ciclo de repetição, isso a gente vai ver mais para frente, tá certo? E aí à medida que ele passa nesses ciclos de repetições, ele vai incrementando, né? E aí ao invés de você ter que digitar no seu código 1 a 1, fazer uma soma manual 1 a 1, ele faz automaticamente, até que chegue a um determinado valor ao qual você define, né, que atenda a sua condição. Essas questões de condição a gente vai ver mais na frente também, tá certo? Da mesma forma, existe o decremento. A gente pode exemplificar aqui. Da mesma forma, existe o decremento. Ele faz exatamente o inverso, né, que a gente já viu lá no anunciado. Ele decrementa à medida que a gente vai utilizando. Deixa eu fazer o teste aqui e mostrar para vocês. Vendo? A gente tem um valor inicial de 10 e aí ele passa a ser 9 agora. Da mesma forma, a sua aplicabilidade é da mesma forma que a gente usa com um incremento, né? A sua função é essa, só que ele faz o inverso, ele decrementa. E uma observaçãozinha que eu quero colocar é que existe diferença em que se a gente, dentro desses ciclos que a gente vai ver mais para frente, existe uma diferença que se a gente colocar esses operadores de incremento e decremento antes, no caso da nossa variável, ele vai, com o tempo, ele vai resultar em algo diferente. Por exemplo, eu coloquei aqui, né, um incremento aqui, observem que eu coloquei o incremento antes da variável, né, e ele deu exatamente o mesmo valor que eu tinha feito anteriormente, né, usando o incremento depois da variável. Só que, quando a gente usa esses ciclos, ele vai funcionar de uma forma um pouco diferente, porque ele vai incrementar antes e depois chamar a variável. Notem que aqui a gente incrementa antes, então aqui ele já tem 1, né? Ele já tem 1 e aí a variável é 10, ele passa a ser 11. Se a gente chamar de novo, a variável é 11, no caso, se a gente for usar um ciclo, né? Aí a variável é 11 e ele já vai incrementar 1 antes, entende? Agora pode ser que fique um pouco confuso, mais pra frente a gente vai ver e entender exatamente como isso, tá certo? A gente falou do decremento, que usa a mesma lógica, a gente fez o mesmo teste. E é isso. Obrigado e até a próxima.